estamos de volta com o X da Questão. Excepcionalmente hoje, sendo apresentado no horário de entrevista da tarde, onde quem tem o comando é o meu amigo, o jornalista Antônio Muniz. Hoje, gentilmente, a casa cedeu esse horário, depois de conversar com o Muniz, e o Muniz também veio aqui participar do nosso programa. Está aqui sentado ali com algumas mães, está sentado ali no auditório e vai fazer algumas perguntas e passar a palavra lá para as pessoas. Antes, para que você compreenda, você que esteja em casa, compreenda, nós trouxemos aqui o presidente do Conselho Regional, o presidente do Sindicato dos Médicos, trouxemos o presidente do Sindicato da Saúde, trouxemos o presidente do Corém, representado por um vereador e representante da diretoria, e trouxemos médicos do pronto-socorro, onde nós anunciávamos naquele dia uma série de relatórios que já tinham sido feitos e entregue para o governo do estado do Acre, para a Secretaria de Saúde, dizendo que não tinha medicação no pronto-socorro. Nós só temos um hospital, deputado Feliciano, aqui que atende urgência e emergência. É um pronto-socorro. Lá tinha 8 leitos de criança para atender toda a estrutura de estado e dos países vizinhos. E UTI, nenhuma. Como bem disse o presidente do Sindicato dos Médicos aqui, só tinha 2 leitos para uma mãe ficar num e uma outra ficar no outro entubado, com uma criança. Se chegasse o terceiro, tinha que entubar e colocar no colo. E foi nesse cenário, nesse contexto, que a Joelma, junto com mais 9 mães, enfrentaram, acho que o maior problema da vida delas, a perda dos seus filhos. Não por causa de uma gripe, mas sim por falta de medicação e por falta de leito de UTI. Exato. Devidamente avisado o governo do estado, devidamente avisada a Secretaria de Saúde, devidamente comunicado, mas não, deixaram acontecer a perca das crianças. E eu tomei conhecimento desses últimos 2 dias, faleceram mais 2 crianças. Então, nós não podemos admitir que nesse nosso estado, ou em qualquer lugar desse país, com o dinheiro que o presidente tem manda para o estado, que falte medicação para que um inocente de 10 meses, de 1 ano, morra. Mas não é só as crianças que estão nesse estado. Vossa Excelência, deputado e presidente da República aqui nesse momento, vai receber aqui os relatórios do Sindicato dos Médicos, do CRM do estado, onde falta mais de 85 itens de medicamento, mais de 25 itens de centro cirúrgico. A iluminação do centro cirúrgico não tem escala de anestesia. Se houver um acidente aqui no estado do Acre, se houver um acidente e 3 pessoas, uma vai ser cirurgiada e 2 vão ficar para morrer, amigo. Porque não tem anestesista na escala. Então, dinheiro não falta, dinheiro veio para esse estado. Eu quero agora passar a palavra para Joelma, para que você, em nome de todas as mães que estão aqui, e que não, também as que não vieram, mas que você possa abrir o seu coração e contar a história que você tem contado para o representante do presidente da República. E mais uma vez, muito agradecido, Antônia Lúcia, pela maneira gentil com que você atendeu a essa reivindicação, que é falar, simplesmente falar e pedir uma providência. Joelma, é com você. Eu quero agradecer por ter nos convidado, né, o senhor José Alex, quero agradecer a Antônia Lúcia por ter conseguido essa agenda com o representante do nosso presidente, ao senhor, né, o deputado Marcos Feliciano. Gostava muito das suas pregações, o senhor falou muito comigo quando o senhor pregava. Mas quando era, mas ainda não era deputado. O que eu e as 11 mães queremos é que o senhor leve ao presidente um pedido de clamor, sabe? Jesus falou assim, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Mas a gente não queria que eles fossem agora. E eles não iriam se o dinheiro que veio do governo federal fosse aplicado da maneira correta. Na época da Covid, foi mandado mais de 800 milhões para o estado. Foi feito um hospital de campanha onde havia 50 UTIs e eles desativaram. Nós temos hoje no estado do Acre apenas 9 UTIs para crianças. O último censo agora, nós somos quase 1 milhão de pessoas, eu não sei exatamente quantas são crianças, mas a OMS diz que o correto seria uma UTI para cada
mil pessoas, uma UTI. Eles não deixaram os nossos filhos morrer à míngua, sem qualquer ajuda, sem qualquer... O hospital falta absolutamente tudo. Ele desativou o hospital de campanha, que podia ter utilizado para fazer essas UTIs. Nós fazemos denúncias no Ministério Público e nada é resolvido por conta do corporativismo. Eu não tenho medo nenhum de dizer que há um sistema, um esquema. E o esquema é tão fechado que a gente grita, é como se estivéssemos gritando no deserto. A única justiça que a gente tem certeza que vai acontecer é a de Deus, porque o Senhor é justiça e é fogo de justiça. Mas eu queria que o senhor levasse essas denúncias que foram feitas, foram avisadas. A Fiocruz, no início do ano, avisou que estava havendo uma síndrome respiratória em crianças, devido a essas crianças terem nascido, muitas delas na época da pandemia, e não adquiriram imunidade, porque não iam para a rua, não tiveram contato com os vírus que são necessários ter para que a imunidade se fortaleça. Então, eles avisaram isso e avisaram especificamente que o estado do Acre era um dos estados que estava aumentando em um curto prazo. O presidente, o doutor Guilherme Pulici, do CRM... Sindicato dos Médicos. Desculpa, do Sindicato dos Médicos, ele marcou uma reunião com uma secretária para pedir isso em maio, para pedir que ela melhorasse essa questão do atendimento. Não foi feito nada. Depois, a diretora do pronto-socorro, ela liga para a subsecretária de saúde e implora isso em maio. Ela implora, por favor, as crianças estão morrendo, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer mais. A gente vai ter que olhar um para a cara do outro e esperar eles morrerem. Eles estavam, no dia que meu filho morreu, esperando um morrer para substituir o outro. Essa forma cruel são brasileiros, nós somos pagadores de impostos. Esses pequenos brasileiros que não vão poder, não tiraram deles o direito de crescer. Num país tão rico, tão abundante, a gente sabe que o país é rico. A gente sabe que se as coisas fossem feitas da forma correta, eles estariam vivos. A estrutura tinha, o governo foi avisado das tragédias. O Ministério Público foi avisado que o Estado não estava preparado para receber essa tragédia. E ninguém fez nada. Puxa vida, a gente grita e ninguém escuta a gente. Os políticos são colocados, vocês. E eu sei que o senhor é um bom político, acompanha o seu mandato. A Antônia Lúcia, que nem mandato tem e tenta fazer tudo que pode e que não pode, né? Mas, assim, se a pessoa não quer entrar para a política, se ela não sabe, se ela não ama o ser humano, ela não pode entrar na política, porque a política é para cuidar de pessoas. Eu mandei mensagem no dia que a médica disse, se o seu filho não tiver uma UTI, porque não tinha um remédio que chama sulfato de magnésio, não tinha uma bala de oxigênio. Qual era o produto? O produto-chave, o produto ouro da Covid, da pandemia, não era o oxigênio? O dinheiro não veio a rodo para comprar oxigênio? Não tinha oxigênio. E aí ela disse, se eu não conseguir o sulfato de magnésio, seu filho vai ser entubado. É um remédio que não vende para pessoas, ele só vende para hospitais. E o meu filho faleceu, teve 7 paradas cardíacas, cardiorrespiratórias, porque o pulmão, eu sou fisioterapeuta, o pulmão e o coração trabalham juntos, uma vez que um está com problema, o outro se sobrecarrega e para. E as outras crianças que estão aqui atrás, as outras mães que estão ali, que perderam seus bens mais preciosos, enquanto o Ministério Público, que é o órgão que foi instituído para fiscalizar, não nos respondeu. A denúncia foi feita, se ele tivesse tomado alguma atitude, nós não estaríamos aqui chorando a morte dos nossos filhos. Quando houve a época da Covid, muita gente que adoeceu foi se tratar fora, político. Se eu sou política, se eu peço voto para você e digo, deixa eu melhorar, eu não posso fazer nada porque eu não sou político, mas deixa eu te ajudar, porque se eu for político eu vou ter poder. E aí, quando ele tem poder, ele vai se tratar fora do Estado que ele está representando e recebendo os impostos daquelas pessoas, enquanto elas estão em filas de hospitais e morrendo à míngua, como os nossos filhos, e ele vai tratar da saúde dele fora, ele tem que pedir renúncia. Ele tem que dizer, não, eu não sou capaz, eu disse que ia ajudar, e eu tive que sair. Ele tem que ser homem e fazer isso, ou mulher e fazer isso. Eu agradeço ao José Alexandro por esse momento, porque a gente estão todos calados. O Danilo Lovisário, né, que é o procurador-geral do Ministério Público,
Até hoje ele não deu uma palavra sobre nada. Hoje de manhã eu vi uma postagem de uma promotora onde ela falou assim: já estamos tomando providência contra um rapaz que hoje de manhã atropelou um cachorro, aquele monstro, correto. Os animais, segundo o Senhor, foram feitos para nos auxiliar, nos alimentar, nos auxiliar. Ninguém deve maltratá-los. Mas o ser humano que foi feito à imagem e semelhança de Deus. E ninguém tomar providência alguma. Então, esse clamor que eu quero que o senhor faça ao Ministério dos Direitos Humanos, que alguém tome uma atitude. Eu sei que os nossos filhos não vão voltar, mas a gente quer que essas pessoas sejam punidas. Não é possível que quem mate um animal seja punido e quem mata um ser humano, que é quem paga os impostos, que é quem sustenta o Brasil, porque os nossos filhos pagaram impostos. Nós, quando estávamos grávidas, nós compramos o enxoval, eles consumiam, eles eram cidadãos. Existe uma lei, o ECA, que é uma lei específica que fala que a criança tem que ter do Estado a saúde, ela tem que ter prioridade. Se nós estamos brincando de leis, se nós estamos brincando de fazer leis que não são cumpridas e as pessoas que não cumprem essas leis não são punidas, então o senhor não deve ser deputado federal. Então, não é verdade? Se é para fazer lei e não ser cumprida, nós estamos brincando de casinha? Vamos parar com isso e deixar as coisas se tocarem por si só. Então, é isso que eu peço nessa Marcha para Jesus. Primeiro, eu quero pedir para que as pessoas que vão participar orem por nós. Amém. Pelas famílias que perderam as crianças, porque além da dor de ter perdido eles, a gente tem que conviver com a revolta de saber que poderia ter sido diferente. Eu sei que o Senhor tem um momento certo de levar a gente, né? Lá o salmista falou: antes de eu ser formado no útero da minha mãe, o Senhor já sabia os meus dias. Eu sei. Mas não é por isso que as pessoas que são responsáveis pela morte dessas pessoas, senão não existiria um advogado. Ah, matou ele? Matou porque era o momento dele, o Senhor já tinha contado os dias dele. Não é assim. Meu filho podia ter morrido de qualquer outra coisa, mas por negligência é muito revoltante. Todas essas mães estão sem saber o que fazer de suas vidas, porque um filho, ele preenche a tua vida de uma forma que você, da hora que acorda até a hora que vai dormir, você está pensando nele, em lavar as coisinhas, fazer a comida. Ele é a vida da gente enquanto criança. E nós perdemos a razão da nossa vida. Por favor, deputado, o senhor que defende tanto a família, nos ajude. Peça, existem várias denúncias na Polícia Federal, de desvios de dinheiro na saúde aqui no estado do Acre, e nada disso tem ido para frente. Eu sei que o Brasil, infelizmente, a corrupção é muito grande, é um amaranhado, porque um é político, o outro é primo dele, o outro é irmão, e nós precisamos acabar com isso. Esse país é do Senhor Jesus. Não é? Amém. Eu quero chamar aqui o nosso amigo jornalista Muniz, para que escute também aí uma outra mãe. Ah, sim. Claro. Boa tarde, doutor Alex, doutora Antônia Lúcia, nosso convidado especial representando o presidente Jair Bolsonaro, Marcos Feliciano, deputado federal, pastor. A Joelma, que não menosprezando aqui as demais mães, acaba sendo o símbolo dessa resistência em busca de esclarecimento. A gente sabe além da falta de lei de UTI, algum problema houve, alguns problemas, melhor dizendo. Doutor Betinho também aí na bancada. Estou aqui ao lado da GL Silva e também da Sara Vitória. GL, você já esteve aqui 2 vezes. Antes, porém, gente, acho que já houve um avanço, viu, doutor Alex e amigos aí da TV Rio Branco. Hoje, daqui a pouco, depois do programa, elas serão recebidas pelo governador no Palácio Rio Branco a partir das 3 da tarde. Na segunda-feira, a secretária de Saúde, doutora Paula Mariano, estará conosco aqui no programa, esclarecer o que aconteceu. A luta de vocês certamente não está sendo em vão, viu, Joelma? E a gente tenta se segurar aqui, porque é muita emoção, a gente é de carne e osso também. Gelli, conta para a gente aqui como foram, então, as últimas horas do teu filho, da tua filha, a Maria Luíse, que partiu com apenas 1 ano e 9 meses. A Maria Luíse chegou, né, no PS. A gente chegou lá, ela foi diagnosticada com pneumonia grave. E logo na entrada, né, foi pedido que a gente fosse comprar um espaçador, que era o que não tinha no hospital, né? Maria foi para oxigênio, sem melhora alguma. E na manhã do dia 28, a médica pediatra me chamou
e disse que a Maria precisava de um leito na UTI, com urgência, porque provavelmente ela estaria com leucemia e precisava fazer uma biópsia. Eu, de cara, rebati, falei que a Maria não tinha leucemia, não tinha de forma alguma, sempre foi sadia. Ela sempre ressaltando que a Maria precisava desse leito, né? E na tarde do dia 28, eu coloquei ela no leito, a gente tinha ido para ter uma tomografia. Quando eu coloquei ela no leito, eu percebi no corpinho dela várias manchas roxas. Gritei pela médica, pedindo socorro, e corri com a Maria Luísa, com ela, né? Porque eles estavam preparando um leito, não era o que ela queria, né? Estava preparando. E a Maria foi entubada. Lá fora, a gente saiu para fora, lá fora, foi dito para minha mãe, para o meu esposo, que a Maria provavelmente não resistiria até eles conseguirem um leito. E que a gente precisava, de alguma forma, recorrer, né, a gente mesmo pagar esse leito para ela. A gente não tinha condições. E não demorou nem 45 minutos, o máximo que foi. A médica novamente saiu. Chegou para minha mãe e disse que a Maria tinha ido a óbito. Sente ela. Muito difícil. Registramos também a presença aqui na plateia da Gabriela Câmara, filha da deputada Antônia Lúcia Câmara, da Kelly, que é advogada, pastora, tem um trabalho social muito grande também. Sara, conta para a gente aí como foram, então, os últimos minutos então, de vida do Enzo, que tinha apenas 2 anos e 8 meses, não é isso? Eu sou a mãe do Enzo Miguel. Eu dei entrada na UPA com o Miguel dia 31 de maio. Aí, chegando lá na UPA, eu fui levar ele para consultar e a médica passou apenas um exame para verme. Não fez escuta pulmonar nele e ele já estava bastante cansado, bastante debilitado, já estava inchadinho. Aí ela passou apenas remédio para verme e mandou eu ir para casa. Aí eu pedi para ela passar uns exames para o meu filho. Ela disse que não era preciso, que meu filho estava apenas com verme. E nisso ele já estava com uma pneumonia grave. E ela se recusou a consultar o meu filho. Aí ele começou a piorar. Aí eu peguei e levei ele no pronto-socorro. Quando eu cheguei lá, que fizeram os exames dele, ele estava com pneumonia grave e uma bactéria no sangue. E a médica lá... Aí a médica disse que ia precisar entubar meu filho, porque era a única chance que tinha de ele sobreviver, que ele estava sem oxigênio já no cérebro, o cérebro dele estava queimando. E talvez ela falou para mim que se a clínica lá da UPA tivesse passado o exame, ou então feito a escuta pulmonar, ia ver que ele estava bastante debilitado, ia ver que ele estava com pneumonia. Ia ter dado tempo do meu filho ter saído de lá com vida, né? Aí... Quando foram fazer a intubação nele, teve que trocar de vários e vários leitos, porque as bombas não estavam funcionando. E não tinha medicamento também, né? No pronto-socorro. E quando foram fazer a intubação do meu filho, ele teve uma parada cardíaca. Aí pegou e chegou a óbito. Eu quero chamar o intervalo. Difícil nesse momento é fazer com que essas mães, né, doutor Alex, voltem a ter uma vida normal depois de tudo isso. Muito difícil. Eu quero chamar o intervalo e já voltamos para o terceiro e último bloco.